Olá, pessoal! Então, estou aqui hoje a convite do Afetos Espaço Terapêutico e eu agradeço demais por essa oportunidade, porque para mim é um prazer, uma satisfação falar sobre psicologia, principalmente nesse momento em que a gente celebra nossas conquistas, nosso dia do psicólogo, né? Então, é um prazer estar aqui falando sobre psicologia e uma honra maior ainda falar sobre a logoterapia e análise existencial, que é algo que eu me dedico, que eu me empenho e que eu tenho muito amor. Então, por isso, a gente vai conversar um pouquinho aqui, para que um pouquinho que eu digo porque como toda abordagem, como toda teoria e prática, ela é muito ampla, ela requer muitos conceitos que a gente entenda e compreenda, muitos conceitos, mas pelo menos vai ficar um gostinho de quero mais para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então vamos lá, né? Falar sobre logoterapia, inicialmente falar da pessoa que trouxe esse conceito e que trouxe essa abordagem, essa prática para as nossas vidas. E a logoterapia foi trazida pelo psiquiatra filósofo vienense Viktor Emil Frankl, que além de tudo isso era alpinista, fazia caricaturas, desenhava muito bem, tinha um humor muito elevado, tocava piano, gostava de música, enfim, uma pessoa muito aberta ao mundo, aberta às possibilidades e aberta às experiências que a vida trouxe para ele. E ele, na verdade, desde muito jovem já se interessava por filosofia, psicologia, tanto que aos 16 anos de idade ele já proferiu a sua primeira palestra. E a primeira palestra era intitulada Sobre o Sentido da Vida. Então, assim, depois que Frankl foi crescendo, que ele entrou na faculdade de medicina, ele começou a desenvolver projetos paralelos, como inclusive atuar em aulas de prevenção ao suicídio para jovens estudantes. Então, pela primeira vez, em 1926 ainda, na década de 20, foi quando ele conversou um pouco sobre logoterapia, né? Num congresso, ele proferiu esse termo pela primeira vez, ele cunhou essa expressão, logos, que vem de sentido, então a terapia focada em buscar o sentido da vida. E é uma informação curiosa e interessante, porque muitas pessoas que conhecem por cima a logoterapia acreditam que só foi criada depois da experiência prática dele nos campos de concentração, pós Segunda Guerra Mundial. E não foi, ele já desde muito cedo já vinha se envolvendo com esses aspectos existenciais e sobre o sentido da vida, tanto que na década de 20 proferiu essa palestra já pensando mais ou menos em um modelo. Depois é que se consolidou, né? Depois que ele, a família dele, que já era judia e ficou ameaçada, né, com o ingresso das tropas nazistas, nessa anexação político-militar que houve na Áustria, ele conseguiu até o visto para viver nos Estados Unidos nessa época, mas ele decidiu ficar no país, né? Porque só ele tinha conseguido o visto. E aí ele decidiu ficar com a sua família. Foi um gesto muito que mostra muito o que Frankl é, né? O que ele representou e o que ele era. E traz esse contexto familiar bem aguçado pra gente como uma experiência de vida. Então ele decidiu ficar e como ele ficou, ele também foi deportado para os campos de concentração, assim como seus pais, seus irmãos, sua esposa, mas cada um foi para um campo, né? Então foram campos distintos, campos de concentração diferentes. E logo, só depois é que ele soube que os seus familiares morreram, cada um no campo de concentração. O seu pai e a sua esposa morreram por exaustão, a sua mãe morreu na câmara de gás, a irmã dele conseguiu se refugiar na Itália, mas enfim, ele passou por todo esse sofrimento de um campo de concentração sem saber notícias. E isso começou a intrigar, né, e a juntar o que ele já tinha pensado antes de entrar nos seus estudos, na sua vida, sobre a superação, o sentido do sofrimento. Assim como ele, muitas pessoas também estavam sofrendo nos campos de concentração, mas queriam sair dali, tinham um propósito, sempre pensavam, mas eu tenho que fazer isso. Então daí surgiu, né, a famosa expressão que ele sempre conta nos seus livros, né? Nós não somos livres de alguma coisa, mas nós somos livres para. Então, eles não eram livres de estar ali naquele momento político, naquele momento histórico. Eles não eram livres de estar no campo de concentração. Mas eles eram livres para ter alguma atitude, para pensar, para superar aquele sofrimento de alguma forma. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Frankl passou por 4 campos de concentração e conseguiu ser libertado, né? Ele sobreviveu a 3 anos de condições miseráveis, mas inclusive escrevendo um pouco dos seus livros foram
roubados, né? Roubados pelos militares, eles não podiam ficar com nada de pessoal, mas ainda assim ele conseguiu pegar uns papéis, escrever algumas ideias e lançou o livro que é Em Busca de Sentido, que é um livro muito indicado para qualquer pessoa de qualquer área, né, que se fala sobre essa experiência. Ele é dividido em duas partes, em que a primeira ele conta justamente essa experiência do campo de concentração e a segunda os pilares da logoterapia. E, na verdade, esse livro originalmente, né, foi escrito com um psicólogo no campo de concentração e depois teve essa tiragem de Em Busca de Sentido. Então, assim, já foi lançado em vários idiomas desde 1946 e ele conta essa história, né, e depois casou com uma esposa, com Ellie, teve uma filha, depois se formou, teve o doutorado em filosofia, se tornou professor da Universidade de Viena, e vários outros logros, né, que ele conseguiu. Hoje ele tem mais de 25 títulos honorários por suas ideias, trajetória, escreveu muitos livros, conferiu muitas palestras ao redor do mundo todo, né, inclusive na Califórnia, nos Estados Unidos, em que ele teve uma aceitação muito grande. E a logoterapia tornou-se um método de tratamento estudado e respeitado pela comunidade científica e acadêmica e foi considerada, por isso, a terceira escola de terapia vienense, a terceira escola de psicoterapia, já que a gente já sabe que a primeira foi a de Freud, a psicanálise, a segunda foi a psicologia individual de Adler, e Frankl, por ter inclusive estudado e trocado muitas comunicações com Freud e com Adler, participando dos seus grupos de estudo, escrevendo cartas, escreveu também o seu primeiro artigo na revista de Freud, mas depois ele viu que ele tinha algo a acrescentar, e foi quando ele decidiu, foi até expulso da Sociedade de Adler, da psicologia individual, e foi aceito por outras pessoas, né? Foi indicado, foi apresentado a alguns filósofos, enfim. E aí ele criou realmente a terceira escola, já que a primeira e a segunda não lhe definiam. Ele viu que precisava acrescentar algo. Então foi nesse sentido que ele estudou, né? Mesmo a gente sabe que antes de se tornar conhecida, a logoterapia já tinha sido proferida como um termo relacionado a sentido. Posteriormente também ele falou sobre a análise existencial no sentido de uma perspectiva antropológica que abrange vários saberes, como a pedagogia e outros campos em que ela hoje é aplicada também. E a gente vê que Frankl, desde muito cedo, no Centro de Prevenção ao Suicídio, desenvolveu um sistema de pensamento muito fincado na filosofia, de filósofos importantes como Scheler, Jaspers, Heidegger, Binswanger, Martin Buber, Allers. Então, assim, a gente vê que tem um fundamento, que foi uma terceira escola de psicoterapia que surgiu com fundamentos antropológicos, com uma base filosófica e antropológica muito forte. E também acrescentou-se algumas técnicas de psicoterapia, né, de uma abordagem mais clínica. Então, a partir daí, ele teve essa metodologia terapêutica e descreveu em seus livros no período pós-guerra. Por isso, a logoterapia análise existencial é considerada uma abordagem de cunho fenomenológico existencial, né? Fenomenológico pelo método e existencial pela própria experiência, né? Pela própria existência que ela se encontra. Frankl trouxe alguns princípios para a gente, agora adentrando no que ele trouxe de novo, por que a logoterapia surgiu como uma nova escola e não foi apenas um adendo de outras escolas, é porque ele, a partir da visão de homem que ele tinha, ele trouxe algumas ideias, principalmente divididas em tríades, a gente vai encontrar muitas tríades na logoterapia, como a tríade da ontologia dimensional, que justamente traz a ideia de que todo ser humano é composto por 3 dimensões. Ele é um ser, mas ele é composto de 3 dimensões distintas, diferentes, na diversidade, mas que é apenas um. Então, se a gente for pensar didaticamente como isso seria, imagine que você tem um copo de vidro na mão e coloca 2 substâncias, como, por exemplo, a água e o óleo. A água e óleo são 2 substâncias que não se misturam. Então, você pode misturar, mexer de todas as formas. Elas podem até se encontrar por algum momento, mas elas vão se separar. E Frankl não acreditava que o nosso corpo era dividido por essas estruturas tão dissociantes entre si. Ele propôs
que nós éramos então um ser com 3 dimensões e que elas se comunicavam, elas se conectavam, elas coexistiam. Então imagine que você tem um copo de vidro e nesse copo você coloca substâncias como, por exemplo, água, um leite em pó, um achocolatado ou outra mistura que você queira fazer, mas que elas possam, se você mexer, elas possam dar como resultado uma única coisa. Então, essas 3 substâncias são indissociáveis. Cada uma tem a sua substância, o seu conteúdo, mas quando elas se juntam, elas se tornam um, dentro de um copo. Assim seria o ser humano. Então, o homem é o único animal capaz, né, o único animal que possui essa dimensão noética, essa terceira dimensão que Frankl propôs. Até então, nós tínhamos visto nos estudos da psicologia que existia a dimensão psíquica, que foi um grande achado, uma grande descoberta de pessoas ousadas que decidiram enfrentar estigmas da sociedade naquele contexto e propor que nós tínhamos uma dimensão psíquica. Então, Frankl foi além disso, né? E para além disso, ele trouxe a terceira dimensão, que ele denominou dimensão noética, que vem desse prefixo nous, relacionado ao espírito, para demonstrar que nós temos essas 3 dimensões, a física, a psíquica e a espiritual. Espiritual nesse sentido de noético, né? E que traz dentro do espírito tudo aquilo que se encontra como recursos noéticos, que eu vou pontuar mais à frente. Então, se a gente percebe que na dimensão noética nós temos os recursos noéticos, a gente percebe também que essa dimensão não adoece. Então, essa foi a grande sacada de Frankl, né? Então, se no físico eu posso adoecer, como por exemplo, a gente pode pegar uma gripe, a gente pode se cortar, a gente pode desenvolver qualquer tipo de doença de ordem somática e pode se recuperar ou não. A gente pode ter uma doença de ordem psíquica, a gente pode ser acometido por algum sofrimento psíquico e adoecer também. Mas a dimensão noética não adoece, ela jamais adoece. E é justamente ela, pelos recursos noéticos que se encontram nessa dimensão, que vão nos fazer encontrar os diversos sentidos de nossa vida e nos fazer também utilizar dos recursos, que são a autotranscendência e o autodistanciamento. A autotranscendência é justamente essa capacidade intencional de se dirigir a algo ou a alguma coisa, ou a alguém, né? Então, dentro dela a gente encontra processos de diferenciação, aceitação e entrega. Os outros são diferentes de mim, mas eu compreendo isso, eu aceito e eu me entrego. Então, a autotranscendência é você olhar além de si. É você saber que existe pessoas fora, né? Existe o outro, existe essa capacidade, e ela está justamente a partir da consciência que ela se manifesta. Então, nosso consciente, é a partir do nosso consciente que a gente consegue autotranscender e se autodistanciar. O autodistanciamento, que é também um dos recursos noéticos, tem a ver com tomar distanciamento de si e controlar seus próprios processos. Então, temos a autocompreensão, a autorregulação, quando a gente é proativo e não reativo às coisas, e uma autoprojeção. Todos esses 2 pontos, a autotranscendência e o autodistanciamento, se encontram nos recursos noéticos, que são capacidades e potencialidades especificamente humanas, e não é encontrado em nenhum outro animal. Então foi isso que Frankl quis dizer quando ele propôs a ontologia dimensional, né? Ele propôs justamente que nós somos formados por essas 3 dimensões e mesmo assim habitamos um único corpo, né? Formado por tudo. Também trouxe a ideia, né, e essa ontologia dimensional a gente vê que ela é muito alinhada ao que o filósofo Scheller já trouxe, né, sobre essa questão das dimensões de coexistirem. Então, para além disso, nós temos também os princípios que ele trouxe, como o princípio da liberdade, responsabilidade e sentido de vida, muito alinhado também ao que Heidegger trazia em relação a esses princípios. Então, se a gente tem que a liberdade é algo psicofísico e inevitável, a gente sabe que tem coisas que, como eu falei anteriormente, nós não somos livres de, mas nós somos livres para. Então, a gente sabe que sempre há uma possibilidade, mesmo diante de um destino imutável, mesmo diante de algo que a gente não pode controlar, o ser humano é livre. Temos então o conceito de responsabilidade, que é essa capacidade humana de dar respostas à vida e assumir aquilo que decidimos e fazemos. Então, aquilo que se tensiona, né? Uma tensão, seja por uma pessoa que me pergunta alguma coisa, seja por uma situação que clama por resposta, né? Então, na verdade, não é a vida espera respostas, né, de você.
Então, e por último, o sentido da vida, que é a missão com um sentido específico, singular e irrepetível, é único e irrepetível para cada indivíduo. E esse sentido é encontrado fora de nós. Franco sempre trouxe essa questão do ser no mundo, né? Do ser humano para o mundo. Então, o sentido nunca é encontrado dentro de nós, mas sim fora de nós. Outra tríade que ele traz é justamente a tríade do vazio existencial, que o vazio existencial pode desembocar numa depressão, numa drogadição ou dependência e também numa forma de agressão ou violência. E como a gente pode evitar esse vazio existencial? De que forma a gente pode prevenir esse vazio existencial? Realizando valores. Realizando valores, a gente pode ter uma autotranscendência manifestada e assim encontrar nossos sentidos de vida e o nosso sentido da vida. Então, através da tríade valorativa que ele trouxe, muito alinhada também aos conceitos de Scheller, ele propõe os três tipos de valores, né? Os valores criativos, os valores vivenciais e os valores atitudinais. Os valores de criação é justamente você criar um trabalho ou praticar um ato, né? E deixar isso como legado para a sociedade, para o outro. Os valores de experiência ou valores vivenciais são aqueles em que você está experimentando algo ou encontrando alguém, né? O que vem justamente do encontro existencial. E os valores de atitude são aqueles valores relacionados às decisões, que estão relacionados a decisões perante o sofrimento inevitável. Então, a depender de alguma circunstância da sua vida, um valor pode ter mais sentido de ser realizado do que outro. Porque em um momento a gente vai estar mais realizado no sentido do trabalho, a gente vai ter um sentido do amor, enfim, sempre os sentidos vão coexistir, mas em determinados momentos uns vão estar mais aparentes que outros. O trabalho pode nos exigir mais em determinado momento, em outro a experiência de amar ou ser amado pode ser muito mais significativa. E quando realmente nada mais restar, quando você vê que não há mais nenhum sentido em nenhuma dessas esferas, o valor está justamente na coragem e na atitude perante esse sofrimento. Então, por isso é importante a gente conhecer os tipos de valores. E, por fim, a tríade trágica que ele nos propõe, que é justamente o que diz respeito ao sofrimento, à culpa e à morte. Muito alinhado ao pensamento do filósofo Jaspers. Então, quando ele fala dessa tríade trágica, ele traz justamente uma citação que diz: não há um único ser humano que possa dizer que jamais sofreu, que jamais falhou e que não morrerá. Então, a capacidade humana de transformar aspectos negativos da vida em positivo, em algo significativo, é justamente o que ele propõe. Terá sofrimento, terá culpa e terá morte porque nós somos finitos. Mas como nós vamos lidar com tudo isso que nos assola? Nós não devemos negar o sofrimento, mas reafirmá-lo, além de transformá-lo em alguma conquista. Então, a logoterapia, você pode perceber que a logoterapia tem muitas tríades, né, muitos conceitos importantes que Franco foi elencando, foi estudando e trazendo, e por isso ela é reconhecida científica e academicamente, porque além dessas teorias, ela tem uma sistemática muito própria, com algumas técnicas que auxiliam o logoterapeuta no seu processo, no seu caminhar, seja clínico, seja educacional, seja jurídico, em diversos âmbitos que ele se encontra. A logoterapia também não defende a classificação do ser humano em tipos de personalidade. Então, tendo em vista que o ser humano é um contínuo vir a ser, que está sempre se mudando e se portando em várias situações ao longo da vida, ele não está pronto, ele não está estruturado, a personalidade dele não é algo fixa em Frankl. Então, a preocupação em como a pessoa se posiciona perante a sua estrutura de personalidade tem em conta o conceito de liberdade. Eu posso até ter recebido algum laudo, alguma informação de que pertenço a um tipo de estrutura, como esquizofrenia, enfim, algum tipo de sofrimento psíquico grave, mas a forma como eu me posiciono frente a essa estrutura que eu percebi, que me trouxe, que o mundo me trouxe, ou que as pessoas me trouxeram, é aí onde eu vou usar a minha liberdade para agir perante essa estrutura. Então, ela propõe a visão do ser humano como um ser dinâmico. É a noodinâmica que acontece, mais um conceito que Frankl traz, né? Nós não estamos buscando o equilíbrio e a homeostase. Não é que a gente vai sempre buscar por uma felicidade inatingível. Pelo contrário, a gente vai nessa tensão que é normal, que é comum na nossa vida, a gente vai justamente ter oportunidades de superar o que nos ocorre de ruim, realizar alguns valores que são intrínsecos a nós e viver. Nessa vivência, né, a pessoa é justamente aquela dimensão
que é capaz de se opor a qualquer posição. Então, a pessoa é dinâmica, ela é facultativa e ela se expressa fenomenologicamente através do seu organismo psicofísico. E é isso que Frankl traz como personalidade, né? A pessoa que é no dinâmico, que está sempre nesse processo de vir a ser e que por isso trabalha uma noodinâmica em sua vida e consegue, em momentos de tensão cotidiana, realizar sentidos, né? Mesmo assim, realizar sentidos. Então, para quem a gente pode usar a logoterapia? A logoterapia é para quem, finalmente, depois de toda essa explanação? Ela pode ser usada para qualquer pessoa, para crianças, adultos, adolescentes, idosos. Qualquer pessoa pode se beneficiar da logoterapia. Mas em que casos a gente pode usar, né? Ela é uma abordagem específica quando se trata de alguns elementos noéticos, né, como algumas depressões nesse caráter, mas ela também é uma abordagem inespecífica, então ela pode muito bem ser utilizada em casos de neurose sexual, de transtornos psicóticos, neurose de angústia, neurose obsessiva, enfim, ela é uma abordagem aberta. Frankl, inclusive, falou que a logoterapia pode ser usada como uma abordagem complementar em casos em casos inespecíficos, né? Então, pessoas que têm outra abordagem, mas que querem utilizar algumas técnicas ou conceitos da logoterapia, a depender da situação, podem sim usar. A logoterapia é especificamente aplicada em casos noéticos, só ela pode ser aplicada, mas em outras situações inespecíficas, como eu acabei de mencionar, ela pode sim ser usada como uma abordagem complementar. Ele até trouxe que nós temos de ter o cuidado, já que ela é tão aberta a conversar com outras abordagens, para que ela não se torne uma panaceia, né? Como ele mesmo relata nos seus livros, para que ela não se torne uma coisa sem uma sistemática, sem um método, sem algo. Eu vou usar a logoterapia porque eu quero, porque ela é uma forma que dialoga com todos. Não, ela tem os seus pressupostos, ela tem os seus conceitos e tem o seu método. Por isso nós temos que ter muita familiaridade, ou se não tivermos, mas quisermos, ela está aí para nos abraçar, né? Para nos acolher. E ele traz que o papel do logoterapeuta consiste em quê? O que o logoterapeuta então vai fazer? Vai mediar essa ampliação, né? Consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente, de forma que todo o espectro de significado e dos valores se torne consciente e visível para ele, trabalhando numa esfera, mais uma vez, do consciente. Muito mais importante de questionar o porquê das coisas é se interessar pelo que afasta o indivíduo dessa tentativa de algo ruim que lhe possa acontecer. Então, através da criatividade, da improvisação, da atitude positiva e ativa, o logoterapeuta vai atuar. No setting terapêutico, quando a gente está falando de clínica, né, existe muito isso. A gente pode utilizar algumas técnicas como o diálogo socrático, a intenção paradoxal, a derreflexão, a técnica do denominador comum, usar alguns recursos como a biblioterapia, que é a utilização de contos, livros, histórias, enfim. É algo que a gente possa mediar esse processo, mas nunca é apenas o terapeuta que está ali ou apenas o consultante, o paciente, mas sim os dois. É um encontro existencial que acontece naquele momento. Isso falando em termos de clínica, né? Mas se a gente for ampliar para outros contextos, a única coisa que muda é que não vai ter um setting terapêutico, não vai ter ali aquele lugar. Mas tudo isso que foi elencado continua a existir, mesmo você atuando numa escola, atuando num ambiente esportivo, atuando num serviço de saúde pública, enfim. Ela é aplicada em qualquer contexto, porque visa justamente essa promoção do sentido em todo ser humano. Então, se nós formos resumir o que é a logoterapia, ela é uma linha teórica e prática de caráter fenomenológico existencial, não determinista, centrada no sentido, tem uma visão de mundo positiva e traz o conceito de ontologia dimensional, em que o homem é formado por 3 dimensões. Assim, ela é baseada nos princípios da liberdade, responsabilidade e sentido da vida. E tudo isso pode ser descoberto, né, através da autotranscendência como recurso noético. E para que você autotranscenda, você pode realizar valores que sejam criativos, vivenciais e atitudinais. Para que a gente possa se aprofundar, quem teve o interesse e gostou de conhecer a logoterapia, eu vou indicar alguns livros, inclusive esse livro aqui, né, que é o mais recente livro traduzido para português, super novo, saiu agora em julho pela editora Realizações.
e se chama Psicoterapia e Existencialismo. São textos selecionados em logoterapia de algumas conferências que Frankl realizou, e foi o primeiro de uma série que ele fez nos Estados Unidos, né? E ainda não tinha sido traduzido para o português. Os outros dois já foram traduzidos. E aqui ele traz justamente isso, né? Que, contudo, a logoterapia vai além e chega a ultrapassar a análise existencial. Então, ela não é puramente uma análise existencial ou ontoanálise, na medida em que ela é mais que uma análise da existência e envolve mais do que uma mera análise dos seus conteúdos. A logoterapia se ocupa não apenas do ser, mas também do seu sentido. Isso é, não lida apenas com o ontos, mas também com o logos. E essa característica pode bem explicar a orientação terapeuta mais ativa da logoterapia. Em outras palavras, a logoterapia não é só análise, mas também terapia. E como é o caso em qualquer tipo de terapia, existe uma teoria subjacente à sua prática. Em contraste com vários outros modelos de terapia, no entanto, a logoterapia se baseia numa filosofia de vida explícita, mais especificamente se baseando em 3 pressupostos que formam essa cadeia: a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Então, como eu já disse anteriormente, ele esmiuça os seus conceitos, né, em algumas palestras, são textos reunidos em grande parte frutos de atividade intelectual de Frankl nos Estados Unidos, e ele é um texto muito bom, né? Talvez não para começar, mas um livro muito importante e relevante para quem quer conhecer e quem atua na área. Vou fazer um top 10 dos livros agora rapidamente para a gente fechar. Tem esse primeiro que eu já mostrei, Em Busca de Sentido, que é um livro muito bom, né? Uma coletânea, foi o primeiro livro que ele escreveu, como eu já falei, e ela é ao mesmo tempo um testemunho do que ele passou e também as suas primeiras escritas quanto aos seus métodos e suas teorias. Temos também esse que é fantástico, O que não está escrito nos meus livros, em que o próprio Frankl coloca algumas situações de sua vida, né, com algumas fotos, alguns relatos, em que ele traz o que ele não escreveu nos livros dele anteriormente, né, opiniões, situações, a influência do médico, questões filosóficas, encontro com a psicologia individual, como foi que ele encontrou, né, com Adler, como foi o seu processo, os primórdios da logoterapia, Tilly, né, quando ele fala da primeira esposa dele, o campo de concentração, a deportação, enfim, é um livro maravilhoso que traz realmente uma biografia, né, escrita por ele mesmo, uma autobiografia. Temos esse também, esse aqui faz parte do... Eu falei que tinha 3 livros, né, então esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, e o terceiro não está aqui, está emprestado, mas depois eu posso passar para vocês, meu contato vai ficar por aqui. E esse livro, A Vontade de Sentido, ele traz justamente os pilares, né? Assim, muito do que ele fez nos Estados Unidos, né? Muitos diálogos, enfim. Trata especificamente dos fundamentos e aplicações da logoterapia. Esse outro livro, que é Psicoterapia e Sentido da Vida, são as bases, né? Eles põem as bases da logoterapia. As considerações profundas que encerram a originalidade e até o estilo ameno, ágil e comovente de Frankl, né? Então a gente vê, é um livro bem denso e bem importante para quem estuda a logoterapia. Trata também de alguns temas de esquizofrenia, tem um capítulo sobre isso e é bem importante. Lembrando, gente, que quando a gente fala disso, a gente tem que sempre ver quando Frankl escreveu, a época em que ele escreveu, né? Para que a gente não compare aos dias atuais algumas ideias. Passando para, sim, mais um livro de Frankl para encerrar esse compêndio de Frankl. É um livro bem mais denso para quem atua na área clínica, Teoria e Terapia das Neuroses, né? Então aqui ele vai trazer a introdução à logoterapia e análise existencial nesse contexto clínico, com várias temáticas relacionadas à teoria das neuroses. Aí passando então para livros em português, são autores brasileiros, né? Primeiramente a nossa querida Isara Aparecida Chausa, que foi a responsável pela primeira vinda de Frankl ao Brasil, né? Foi quando ele veio para o Brasil e depois veio mais 2 vezes. Isa Chausa, infelizmente, faleceu ano passado, mas tive a honra de conhecê-la e fazer um minicurso com ela, inclusive, no Congresso de Porto Alegre. E nesse livro, né, inclusive foi a primeira obra publicada no Brasil sobre a teoria psicológica de Frankl, e ela procura mostrar a origem do desenvolvimento da logoterapia, não só no contexto histórico, mas, enfim, tudo que traz no contexto filosófico e contemporâneo. Então, a psicologia do sentido da vida. Muito importante, é uma leitura muito fácil, muito didática, e é uma obra, assim, fundamental para quem trabalha com a logoterapia também.
Outro livro também desse autor aqui, do nosso querido Ivo Studert, ele traz que a ideia inicial que motivou a produção do livro diz respeito a uma necessidade de apresentar o pensamento de Frankl e seu estudo sobre a logoterapia através de uma sistematização particular que ele traz, né, de conceitos como sentido, a vontade de sentido, consciência moral, e ela articula um eixo de análise com o objetivo de explicitar a presença dessa ética do sentido da vida. Então, ele tem um processo investigativo, apresenta temas importantes, a tradição filosófica, problema de mente e corpo. É um livro fantástico que pretende entrar nesse âmbito do desenvolvimento inevitável entre a ética e a psicologia. Tem também o professor Tiago Avelar de Aquino, que é paraibano, né, e uma referência mundial na logoterapia. O professor Tiago também conheceu Frankl e traz muitas propostas com diversos contextos na logoterapia. E esse livro é muito, muito legal para quem se interessa em trabalhar o sentido da vida em contextos educacionais. Talvez vocês estejam vendo os livros todos espelhados, né? Mas dá para entender os títulos. E depois eu posso deixar também na descrição todos esses top 10, né? Então esse livro tem é direcionado para professores, pedagogos, psicólogos e todos que lidam diretamente com adolescentes e jovens, traz fábulas, traz esse recurso para a gente trabalhar histórias com esse público. O professor Tiago, inclusive, tem um livro maravilhoso sobre introdução à logoterapia, ao pensamento de Frankl, que é Logoterapia, Análise Existencial, de uma capa laranja, mas no momento eu não estou com ele aqui. E vários outros livros, né? Já escreveu muitos, muitos livros com várias temáticas distintas, né? Então é um autor muito importante do Brasil também. E por fim, esse livro que não é brasileiro, mas é da logoterapia infantil, que é uma área que vem crescendo, né? E começou justamente com essa autora, a Clara Martínez, e ela traz esse livro como uma proposta, né? De uma infância com sentido, caminhos para uma infância com sentido, em que ela traz justamente a ideia de como trabalhar com crianças, pais, tutores, educadores, uma infância centrada no sentido. Ela também está desenvolvendo outros materiais relacionados à infância, mas fica já a dica para quem gosta de trabalhar nessa linha, e eu, inclusive, que sou logoterapeuta infanto-juvenil. Atuo hoje no CAPS infantil e a gente pode ver justamente como a logoterapia está em todos os âmbitos. Não é simplesmente porque ela é de um caráter fenomenológico existencial que nós não podemos trabalhar outras vertentes. Principalmente porque Frankl trouxe a ideia de combater esse reducionismo, né? Ele não tinha essa ideia de reduzir a pessoa, de estratificar, de achar que era só aquilo. Então, tanto que ele diz a importância da gente conhecer as psicologias, né? Da gente conhecer, celebrar, discutir, ver o que é que uma pode contribuir com a outra, não no sentido de tornar a psicologia eclética e de eu usar, por exemplo, outros, no meu lugar de atuação, outras abordagens. Não, isso não, né? Porque a gente sabe que é antiético até nós sermos de uma abordagem e utilizarmos a abordagem de acordo com o que virá, né? Mas ele quis dizer, quando ele diz que a logoterapia é aberta, é que ela pode conversar sim com outras abordagens e, se for conveniente, utilizar. Em um dos livros ele até fala, tudo que eu escrevo, você leitor, você logoterapeuta, você psicólogo, ache o que você... aplique o que você achar mais convincente, aplique o que você achar mais coerente com a sua prática. Então, em nenhum momento ele queria ser um guru, uma espécie de guru, mas uma espécie de mediador. Ele foi o maior logoterapeuta, né, o maior mediador para que a gente conseguisse entender a logoterapia hoje da forma como ela é. Então, sem mais delongas, né, eu sei que são muitos conceitos que a logoterapia traz, ela é realmente muito sistemática, mas a gente poderia falar muito mais sobre. Tem algumas pessoas que perguntam também sobre o psicodiagnóstico, se nós trabalhamos com isso. E de uma forma geral, a todas as dúvidas que são trazidas geralmente quando se trata de logoterapia, nós podemos responder que a logoterapia trabalha com tudo, trabalha com vários públicos, todos os públicos, trabalha com todos os contextos, desde que a pessoa que se utiliza da logoterapia tenha a visão de homem que a logoterapia propõe. Homem enquanto ser de possibilidades, enquanto ser que vai ao mundo, né? Ser no mundo e saber fazer no mundo também, né? Não só você estar lá inserido no mundo, mas saber fazer no mundo. Então, se a pessoa tem essa visão de homem, ela pode aplicar logoterapia, seja em qualquer contexto. Existem hoje diversas pessoas que aplicam, por exemplo, professores de áreas de exatas que utilizam
na educação, né? Como uma logoeducação com seus alunos, nos seus métodos de ensino. Então, assim, são caminhos, os caminhos estão aí. Basta a gente acolher, basta a gente se interessar, se apropriar, estudar, conhecer cada vez mais. E a logoterapia também conta com vários artigos científicos, fora os livros, fora todos esses livros mencionados. Ainda tem livros de Elizabeth Lucas, Joseph Fabre, enfim, são várias pessoas que se eu fosse falar aqui não ia dar tempo. Mas fora isso, ainda tem, na internet você pode pesquisar por artigos. Tem uma revista brasileira chamada Logos e Existência, que é um periódico aqui da UFPB, com várias publicações do Brasil inteiro. Então, enfim, material é o que não falta para a gente se debruçar e conhecer mais sobre a logoterapia. Então, fica meu convite que nós possamos celebrar não só a logoterapia e análise existencial, mas todas as psicologias, porque todas importam e todas estão implicadas e todas estão voltadas para o ser em alguma esfera da sua vida, né? Então, é isso. Feliz Dia do Psicólogo a todos nós, psicólogos e profissionais dessa linda área da atuação. E aos que se interessaram, meu contato vai ficar aí para que a gente possa trocar outras ideias. Então, até mais. Obrigada, mais uma vez, ao Espaço Afetos, Espaço Terapêutico, por esse convite e desejo a todos vocês uma ótima semana.